Como escutamos na primeira leitura, São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, explica que o Senhor, depois de ressuscitado, apareceu durante 40 dias falando do Reino de Deus aos seus apóstolos e ensinando-lhes aquilo que eles precisavam de saber para a sua missão. Esses 40 dias é um período simbólico, como os 40 dias de Jesus no deserto, como os 40 dias aos 40 anos que o povo passou no deserto. Portanto, este número 40 é um número simbólico, um número que indica um tempo de preparação. E depois o Senhor foi levado aos céus, diz o texto. Os céus não quer dizer que ele se escondeu atrás de uma nuvem, não quer dizer que ele está escondido numa estrela. Aqui os céus significam uma dimensão espiritual e no texto, na tradição e na cultura bíblica, significa a própria presença de Deus. Por isso é que nos Evangelhos nós ouvimos falar umas vezes em reino de Deus e outras vezes, noutros evangelistas, em reino dos céus. Ou seja, a palavra céus encobre o nome de Deus por uma questão de respeito para com Deus. Portanto, o que isto nos diz é que Jesus está em Deus. E é isso que dizem os outros textos. A presença de Jesus ressuscitado coloca-o não num sítio protegido, defendido, como aconteceu com Elias, que foi levado ao céu e voltará um dia, segundo a tradição judaica, mas Jesus, pela sua ressurreição, transportou a nossa divindade, como ouviremos no prefácio desta missa, transportou a nossa humanidade para o interior da divindade, para o interior de Deus. Divinizou a humanidade. Portanto, qualquer coisa que merece a nossa ponderação, a nossa reflexão. Talvez seja oportuno, neste momento, falar então da comunicação social. Jesus está a comunicar com os seus discípulos, Deus está a comunicar através de Jesus aos seus discípulos. Depois vemos os anjos que aparecem e falam aos discípulos que estão com algumas expectativas. Estão à espera que Jesus volte para instaurar o reino de Deus, assim como uma organização política em Israel. E perguntam isso mesmo aos anjos. E os anjos não dizem que não nem que sim, dizem, olha, esperem uns momentos que vocês vão descobrir. E, de facto, 10 dias depois acontece o Pentecostes, coisa inesperada, e os discípulos vão a partir daí ver a vida completamente diferente. Não podiam esperar, não podiam imaginar o que viria. E o tema que o Santo Padre escolheu para este ano, rezarmos pela comunicação social, ou por aqueles que trabalham na comunicação social, tem a ver com uma palavra, uma expressão que se tornou agora um bocadinho moda, que é o de fake news. Portanto, há que pensar um pouco sobre esta realidade do fake news, ou as notícias falsas que circulam. E vale a pena pensarmos sobre porque é que este fake news tem impacto. Já vão ver, eu penso que há uma ligação com esta ideia da ascensão, mas estou a fazer um parênteses. Nós vivemos num mundo em que, parecendo que estamos cada vez mais a comunicar com mais gente, de facto, a comunicação está a tornar-se cada vez mais estreita. E isto porque, com as modernas tecnologias, a internet sabe mais sobre nós do que nós sabemos sobre nós próprios e vai-nos dando as respostas que acham que nós gostaríamos de ter. Portanto, quando nós vamos ao Google ou vamos ao Facebook ou qualquer coisa e vamos procurar um determinado tema, as respostas que nos aparecem logo são aquelas que já estão preparadas para nós e para os nossos interesses. E, portanto, o que está a acontecer é que a comunicação nesta humanidade está a ficar cada vez mais seccionada. As pessoas ouvem só aquilo que elas querem ouvir ou pelo qual têm, ou as questões pelas quais têm interesse. E, portanto,
não são surpreendidas pela riqueza e a diversidade deste mundo em que nós vivemos, nem pela multiplicidade de perspectivas que existem sobre, às vezes, os mesmos acontecimentos. Isto é usado por alguns, por um lado é vantajoso, significa que perdemos menos tempo em receber respostas para as questões que nós colocamos, mas por outro lado significa que não só estamos limitados aos nossos próprios preconceitos, ou seja, os apóstolos estavam com este preconceito que Jesus vinha instaurar uma organização política e, portanto, a questão que eles colocariam ao Google é quando é que vai aparecer esta organização política, e a resposta que Deus lhes dá é uma resposta completamente diferente daquela que eles podiam imaginar. O problema, para acrescentar a esse problema, é que há gente que se aproveita disso, gente e organizações que se aproveitam disso e fazem passar para nós, sabendo as nossas inclinações e as nossas sensibilidades, fake news, ou seja, meias notícias ou meias verdades. E vamos sendo, na nossa relação social, inquinados por estas meias verdades em que as pessoas imaginam coisas e depois a informação que recebem fortalece essas coisas, essas ideias, esses preconceitos e vão-se aumentando as barreiras entre uns e outros. E o Santo Padre pede-nos para reagirmos a isso e diz, pois, aos meios de comunicação social esse dever de prescrutar a realidade, tentar discernir a verdade, encontrar a verdade dos factos. Mas depois chama a nossa atenção para esta questão de que a verdade, em termos bíblicos, a verdade última é Deus e, no fundo, nós devemos assentar a nossa segurança não nas notícias que vamos recebendo no dia a dia, não nas nossas relações cotidianas, mas nesta interioridade, neste esforço espiritual de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter nele a nossa verdadeira segurança. Não sei explicar isto em detalhe, isto dava para um retiro, mas é um trabalho constante que temos que fazer interiormente. Onde é que está a minha segurança? Onde é que eu me apoio? E se nós tivermos essa procura, pois então temos a base para, diz o Santo Padre, trabalhar numa procura de compreender o que é que isso significa no dia-a-dia através do diálogo com os outros. Ter esta paciência de escutar os outros, deixar-nos surpreender pela diferença que os outros têm em si, a sua diferença de perspectiva. Não nos deixarmos levar por verdades parciais, andarmos sempre à procura da maneira como Deus olha este mundo. E alguma coisa sabemos sobre isso. Sabemos que Deus olha este mundo com imenso carinho, que Ele olhou isto que nós vemos à nossa volta e viu que era bom. Ele nos ama a cada um de nós e aos nossos inimigos também, e àqueles que falam outras línguas e que seguem outras religiões, e ama cada um como seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Se nós ainda não somos capazes de ver isso, é porque ainda não fomos suficientemente longe e, portanto, há um trabalho interior ainda a fazer e provavelmente nunca o terminaremos. Portanto, vamos pedir que o Senhor nos ajude a perceber isso e a perceber que é isso que São Paulo dizia quando, na segunda leitura, falava de Jesus ter sido colocado acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Há muitas forças, muitos poderes neste mundo, é isso que São Paulo está a dizer com estes termos, e essas forças e esses poderes foram todos criados por Deus, estão todos nas mãos de Deus, mas às vezes deturpam, às vezes desviam, apresentam só uma meia verdade, só uma meia realidade, só uma meia perspectiva sobre como Deus vê o mundo. E, portanto, não fiquemos por aí.
os poderes deste mundo, sejam eles da comunicação social, sejam eles os poderes políticos, ou os poderes económicos, ou os poderes sociais, as questões do prestígio, não nos fixemos por aí. Procuremos despojar-nos neste caminho de pobreza que o Senhor seguiu na sua vida terrena e que o levou a despojar-se totalmente até à morte de cruz. E nessa morte de cruz manifestou-se esta nova vida de qual nós somos testemunhas. Pois peçamos que o Senhor nos ajude a ser testemunhas verdadeiras de um Senhor que nos chama a ser discípulos daquele que é tudo em todos.